Bem-vindos ao podcast do Observatório Social. Meu nome é Pedro Marinho, eu serei o host. E nesse podcast a gente vai tratar um pouco dos feitos do Observatório Social, uma forma de aproximar vocês, o público, dos trabalhos do Observatório. Hoje, que é o nosso primeiro episódio, eu vou estar chamando alguém aqui para explicar um pouco para a gente como funciona o Observatório, um pouco da sua história também. Tenho aqui comigo hoje Marco Aurélio. Tudo bem, Marco? Se você pudesse se apresentar, falar um pouco sobre quem você é. E aí, Pedro? Vamos lá. Bom, já sou um personagem histórico, pelo que eu estou vendo, né? Porque no primeiro episódio, né, receber esse convite para falar sobre o Observatório Social é bastante importante para mim. Eu sou advogado em Teresópolis, né, militante aqui, e participo já há algum tempo em várias comissões, enfim, na diretoria da OAB atualmente. E minha relação com o Observatório Social surgiu, acho que desde a criação dele aqui em Teresópolis. A gente vai, no ano que vem, deve completar 10 anos, e foi justamente por conta dessa participação na ordem, né? Na época, o presidente aqui era o Jefferson, presidente da 13ª subseção, e eu participava da Comissão de Políticas Públicas. E por conta do trabalho, né, do perfil do Observatório Social, né, a partir do convite que foi feito à ordem dos advogados para participar, enviar um representante e tal, o Jefferson pediu que eu fosse saber o que era aquilo, né? Palavras dele: você que gosta dessas coisas, vai lá, né? Uhum. E participei na primeira reunião, e lá tinha muita gente conhecida, vários amigos, e acabei ficando, né? Muito bacana. E por que você não fala um pouco pra gente, né? Agora que a gente está começando com um podcast, tentando atingir um público novo, por que você não explica para as pessoas quais formas que o Observatório atua na sociedade, né? Por que ele é importante, assim, quais são os trabalhos que vocês fazem? Então, o Observatório Social, ele é uma organização, né, da sociedade civil, voltada para o acompanhamento das contas públicas, né? É importante a gente dizer como é que surgiu o Observatório Social, né? O Observatório Social surgiu como uma tentativa, né, de solucionar problemas. Então, lá na história do Observatório Social, né, em Maringá, não me lembro bem a época, mas o que aconteceu? Passou por lá um prefeito que tinha fama de desviar recurso, roubar muito, não fazer o que devia, né? Sim. Não sei se em algum outro lugar acontece isso, mas lá aconteceu naquela época. E a sociedade, muito insatisfeita com isso, resolveu tomar uma atitude. Qual foi a atitude? É aquela esperada. Vamos colocar alguém de confiança lá. E daí, entre eles, né, entre os pares deles, eles escolheram lá um amigo para apoiar. O amigo ganhou as eleições e virou prefeito, né, era um médico. Qual foi o resultado? Virou reportagem na revista Veja com outro escândalo de corrupção, e tinha lá um zoológico no sítio dele, uma mansão maravilhosa, enfim. Aí os caras pensaram assim: poxa, né? E acabou que foi processado e teve escândalo, mas não se recuperou o dinheiro desviado. Sim. No final das contas, na fazenda nova do prefeito novo, apreenderam lá meia dúzia de máquinas, mas não pagaram lá o rombo que houve. Começaram a raciocinar no sentido de como é que poderiam agir para prevenir que o dinheiro fosse mal aplicado ou desviado, né? E daí desenvolveram uma metodologia de acompanhamento das contas públicas que tem por objetivo acompanhar antes que o dinheiro saia. Todo o processo, né? Acompanhando as licitações, os processos de compra de todo tipo, para prevenir que o dinheiro saia. Porque depois que sai, dificilmente volta. Sim, E isso, ao longo dos anos, né, essa metodologia foi ganhando corpo, né, foi ganhando especialização e também simpatia de outros municípios, né, principalmente no Sul,
pelo fato dos municípios serem mais próximos, existia uma relação mais constante, né, entre os moradores e tal, a coisa foi outros municípios foram querendo criar o observatório social, né, e esse fenômeno então cresceu ao ponto de que acho que quando foi criado o observatório em Teresópolis, eu acho que eram em torno de 60, enfim, hoje são mais de 100 municípios no Brasil que têm o observatório social. Bastante coisa, né? Então, a metodologia é essa, como eu falei, de acompanhar a aplicação dos recursos públicos, né? Então, através dessa metodologia, o que acontece? O município publica um edital para comprar alguma coisa, para comprar uma ambulância. Para comprar uma ambulância, então a primeira coisa que é feita é uma análise daquele edital, né? Se ele atende legalmente os requisitos, se não existe, por exemplo, uma questão que é muito comum quando existe o desvio de recurso público, é o direcionamento. Por exemplo, eu quero uma ambulância de 6 rodas. Pô, só tem um lugar que tem ambulância de 6 rodas. Então, se você não justificar por que você precisa daquela ambulância, é um indício de direcionamento, né? Entendi. Em Teresópolis a gente teve casos, né? Até era uma questão de compra de computador, numa ocasião que o edital ele copiava um anúncio de um determinado computador, né? Enfim. Aí eles deram azar que a gente tinha lá o Cláudio Carneiro, né? Que tem uma empresa de TI e que lendo o edital ele na hora identificou, né? Não, mas isso aqui tá havendo né, processador Intel tal, enfim. Fugia da razoabilidade, né? Não é nem que tivesse errado, mas era um direcionamento. Só existia um com aquela configuração, né? Enfim. E vários casos assim. Então, o direcionamento é o superfaturamento, né? O preço elevado é outro. Né? A gente tem caso também de Teresópolis, que foi de aparelho de pressão. Né? Aí existiam duas, se não me falha a memória, duas imprecisões no edital, que era do quantitativo e do valor. Né? Aparelho de pressão que iam comprar, aparelho de pressão tipo doméstico, né? Para utilização nas unidades de saúde no município. Então saiu lá o preço, eu não me lembro direito, mas era assim, como se fosse R$100, e a nossa secretária na época tinha visto um anúncio da Casa e Vídeo com o mesmo aparelho de pressão a 25. Entendi. Né? Foi a primeira coisa que chamou a atenção. Além disso, se não me engano, os números, a memória não vai me deixar lembrar, mas era tipo assim, 300 aparelhos de pressão, e a gente tinha 20 e poucas unidades de saúde em Teresópolis, então isso também chamou a atenção. É tipo assim, você vai dar um aparelho de pressão de brinde para quem passa mal, não tinha justificativa. Então houve uma intervenção do Observatório Social, né? A gente mandou um ofício e foi cancelada essa, se não me engano, eu não lembro se foi essa que foi cancelada ou se foi essa que causou um outro episódio também muito interessante, mas de qualquer maneira a atuação foi essa, né? E a gente tem aí vários exemplos. E isso gera uma economia, claro, né? Que é um dinheiro que não sai, pelo menos não sai errado, não sai daquela maneira, né? Sim, melhor do que você depois corrigir a corrupção, né? Tratar a justiça e tal, até porque você tem um gasto da própria justiça, né? Dos processos investigativos. A melhor coisa realmente seria você conseguir podar isso antes de acontecer de fato, né? É até interessante você falar em justiça, porque a atuação do Observatório Social, né, conforme eu falei, ela é preventiva. Né? Ela é preventiva. Como é que o Observatório Social atua? Ele acompanha o processo de compra, enfim, de aplicação do recurso público. E quando observa alguma irregularidade ou indício de irregularidade, ele oficia o próprio gestor daquela verba apontando a irregularidade. O gestor pode fazer o quê? Corrigir, justificar, ignorar. Infelizmente, a terceira hipótese é a que mais acontece, mais comum. Acontecendo isso, dentro de um prazo dessa metodologia,
o observatório vai e oficia, dando notícia daquilo, ao órgão encarregado de fiscalizar aquele gestor. Então, por exemplo, como o observatório social ele limita a atuação dele dentro do município, ou seja, acompanha a verba municipal de aplicação dentro do município, ele oficia a Câmara de Vereadores. Por quê? É função do vereador fiscalizar, né, o poder público municipal. O vereador, por sua vez, o que ele pode fazer? A mesma coisa. Entender que está correto, tomar alguma providência ou ignorar. Adivinha qual é o mais comum? Consigo imaginar. Então, ignorando, aí você ainda tem o caminho do Ministério Público, né, que você pode oficiar, representar, e também do Tribunal de Contas, dependendo do que seja. E para aí, o observatório não judicializa. Não é função do observatório judicializar. A função dele é provocar os agentes públicos para que cumpram o seu dever. Entendi. Né? Então, não chega a ser levado pelo próprio observatório à justiça. Vocês pegam um caso, fazem um trabalho civil e encaminham isso para uma autoridade. Isso, né? Basicamente esses órgãos, né? Que é Câmara de Vereadores, Ministério Público e Tribunal de Contas, né? Além do próprio gestor. A gente teve caso, né, do próprio gestor da verba ser a Câmara de Vereadores, e que também utiliza a verba através do mesmo processo, né, de conta pública, né, que é tomada de preço, licitação, a dispensa de licitação é outra coisa complicada. Então, a própria Câmara é o órgão que está sendo fiscalizado, não, que a gente não usa esse termo, né, que está tendo as contas acompanhadas, né? Entendi. Mas aí, no caso, a Câmara ela faz a licitação, ela faz a compra e ela também fiscaliza algumas coisas? Então, ela presta contas, né? Ela presta contas. Todo o recurso público, né? Ele se submete às regras da administração pública, né? E de publicidade, de legalidade, da impessoalidade, né? A gente costuma, para gravar, né? A gente costuma brincar que é o LIMP, né? Que é a legalidade, impessoalidade, a publicidade, a economia e a moral, né? LIMP. Entendi. Né? Moralidade. Eu nunca tinha ouvido. São os princípios da administração pública, né? Então, todos os órgãos e, consequentemente, toda a aplicação de recursos tem que se submeter a isso, né? Claro, claro. Isso é algo que eu, né, como civil, a minha vida inteira sempre testemunhei, assim, que é você passar numa obra, em algo que está sendo feito público, né, que geralmente eles colocam lá na frente, assim, o valor que está sendo gasto, né. E aí é muito comum eu e amigos, assim, passar na frente, olhar uma obra e falar, nossa, mas esse valor para ser feito isso, né. E sempre surge uma vontade, assim, de ir atrás de fiscalizar, de ver se é isso mesmo, ou então até mesmo uma certeza de, provavelmente tem algo superfaturado ou tem alguma corrupção nessa obra. Mas a gente se sente indefeso, impotente, né? De não saber os meios para ir atrás disso, fiscalizar. Então, qualquer civil consegue fiscalizar, ter acesso aos dados dessas obras? Como que funciona? Aí é que tá. O recurso público, né, ele tem essa característica da publicidade, ou seja, qualquer cidadão pode ter acesso. Só que é necessário um caminho para você ter acesso a isso, né? E o observatório ele tem essa metodologia, né? Porque a gente tem lei de acesso à informação, lei de transparência e tal, mas com essa metodologia do observatório, o que acontece? É justamente o que se conseguiu foi que o cidadão comum, que é o voluntário, o membro do observatório, ele consiga ter acesso a esses processos. Então, como é que a gente atua no observatório? A gente vai e oficia, porque o ideal é que todo esse processo já tivesse, através da internet, né, o portal da transparência funcionasse bem, você pudesse acessar lá pelo menos as informações básicas, para você ter essas conclusões. O Observatório em Teresópolis trabalhou muito fortemente nessa questão do portal da transparência, que melhorou muito,
né? Mas não é o ideal. Mas o observatório, ele oficiava, pedia vista quando necessário, cópia dos processos para fazer esse exame. E até o Observatório Social do Brasil, que hoje existe o Observatório Social do Brasil, que centraliza e dá apoio a todos os observatórios, e é quem autoriza o funcionamento do observatório social, porque você não pode simplesmente, vou abrir um observatório. Não, você tem que seguir uma série de requisitos para criar um observatório e ter ele funcionando. Então, às vezes a gente mandava um processo para o Observatório do Brasil, que tinha uma equipe de voluntários especializados, normalmente pessoas aposentadas do serviço público, da área de licitação, da área de técnica de contratos, que examinavam aquilo e ajudavam a gente nessas dúvidas, né? Então, a gente passou por um tempo que a prefeitura queria que a gente desse entrada no requerimento pagando aquela taxa. A gente mostrou para eles que isso não era necessário, porque era um direito, né? Já que aquela informação não estava disponibilizada, que a gente tinha o direito como cidadão de ter acesso àquilo. Então, houve a necessidade de criar a cultura de lidar com o cidadão comum, né? Com aquele que... Você sabe com quem você está falando? Eu sou um cidadão, né? Eu não sou promotor, não sou vereador, né? Mas eu sou um cidadão, eu pago as contas, né? Eu sou contribuinte. Eu quero saber onde vai o dinheiro. Então, houve uma mudança de cultura e positiva, né? O poder público passou a entender que tem que dialogar também com a sociedade organizada nesse ponto. Perfeito, entendi. E quando você vai, assim, fazer esse monitoramento, vocês encontraram algum tipo de resistência por parte dos órgãos? É aquele negócio, no começo, né? No começo, sim, a gente teve, por exemplo, um trabalho no monitoramento como é o nome? Enfim, onde guarda as coisas? Como é que é? Arquivo? Almoxarifado? Nos almoxarifados da prefeitura, né? A prefeitura já 4 almoxarifados, né? E a gente queria fazer o acompanhamento. Por quê? Porque o desperdício da verba pública não existe somente no desvio, no roubo, nesse tipo de coisa. Existe também no desperdício da compra, né? Na compra desnecessária, na deteriorização do produto, enfim, pelo armazenamento indevido, pela falta de fiscalização na utilização. Então, uma parte do trabalho era verificar os almoxarifados. Então, a gente teve que oficiar para que fosse marcada a hora, para que um funcionário acompanhasse a gente. Aliás, até para entenderem que a gente tinha esse direito de fiscalizar, né? E a gente fez esse trabalho. Então, foi toda uma construção, né, dessa cultura de respeito ao direito do cidadão. E a partir daí, o que aconteceu? Eu acho que até por conta da fiscalização dos almoxarifados, houve uma representação no Ministério Público, um ofício, e tempos depois, acho que 2, 3 ou 4 anos, o Ministério Público oficiava ao Observatório Social, porque aquele inquérito ficou lá em curso, pedindo para a gente fazer uma nova visita com novas fotos que a gente fez, a gente fotografou, para saber se os problemas apontados, né, tinham sido resolvidos. Ou seja, houve efetivamente um reconhecimento da parceria, da utilidade da parceria do cidadão por parte do Ministério Público, né? Entendi. Então, existem episódios assim. A primeira coisa, a questão do desperdício, a gente dá um exemplo clássico disso, que tem a ver até com o almoxarifado, que é o seguinte. Não em Teresópolis, mas existia cidade em que se apurou que todo começo de ano a Secretaria de Educação comprava um monte de coisa, um monte de produto. Tinha uma listinha lá, igual a lista de material que vai para casa dos alunos, né? Tinha uma lista de material. Eu comprava lá pincel para o quadro, né? Não é mais quadro negro, quadro branco, né? Pincel e tal. E especificamente com relação ao pincel, não lembro qual é a cidade, o Observatório Social verificou
que a quantidade de pincel atômico, né, Uhum. no almoxarifado dava para tipo 60 anos de escola, porque Caramba. eles comprava, não verificava a necessidade, o que era utilizado, mas a partir daquela primeira lista se repetia todo ano, né? E isso Sim. acontece, isso é um desperdício, É o oposto da gestão inteligente, né? A gestão de qualquer jeito. não é? Uhum. E o próprio controle do almoxarifado, né? Existia esse problema aqui. Se você não sabe o que tem, você não sabe se precisa comprar, né? Porque você não sabe se precisa comprar aquilo que falta. Claro, é. Nenhuma empresa privada conseguiria operar, né, sem acompanhar o E a próprio gente almoxarifado. deparou aqui com um controle na fichinha e a lápis. Controle de material, por exemplo, lápis feito no fichinha e a lápis. Desesperador, né? E só quem entendia era aquele funcionário que, com todo respeito, se morresse ou se aposentasse, ninguém mais achava nada. Uhum. Completamente imprudente. Né? Não é? E a gente no almoxarifado da Secretaria de Saúde, na época, eram 2 almoxarifados, um da farmácia judicial. O pessoal se deparou lá, tinha um papel escrito, a caneta embaixo de uma pilha de caixinha de remédio com o número do processo. Né? Então, se batesse um vento ali, ou você ia dar o remédio errado, ou não ia ter o remédio para entregar. Enfim, tinha situações em que na lâmpada estava pendurado o termômetro que controlava a temperatura do ambiente, pendurado na lâmpada, e não era lâmpada, era lâmpada quente, né? De incandescente, né? Enfim. Afetava o... Dentro da geladeira, com medicamento, tinha lá o ketchup para o lanche do pessoal. Nossa. Enfim, extintor descarregado. Que pode causar uma tragédia, né? Enfim. Então essa fiscalização é interessante, porque muita coisa a gente acredita que tenha melhorado a partir daí. Entendi. O que eu queria te perguntar também é sobre essa forma de você mensurar o impacto, né? Como que o observatório faz para mensurar o que está sendo feito? Então, o observatório ele tem um método que é de divulgar relatório quadrimestral, apontando a economia dos recursos públicos que o trabalho do observatório alcançou. Então, como é que ele faz? Vou dar um exemplo daquele que eu falei dos aparelhos de pressão. Então, a gente oficiou, iam comprar 300 aparelhos de pressão a R$100, né? Então, isso daria 3 mil, 30 mil, né? Foi oficiado e foi cancelada a licitação. Então, isso gerou uma economia, né, de 30 mil. E a gente põe na conta. Então, é assim que a gente mensura a economia do gasto público. Por exemplo, teve uma situação em que houve uma compra de pneu e a gente estava lá, o processo de licitação foi correto, não houve direcionamento sobre preço, não houve nada, mas na hora da entrega estavam entregando o produto errado e mais uma vez deram azar, porque a gente tinha um voluntário, né, o Chicão já até faleceu, que entendia de pneu e estava lá na hora, falou, não, esse não é o pneu que foi comprado. Então apontou isso na hora e a compra foi desfeita. Então aquilo gerou uma economia de 300 mil, 400 mil, não me lembro corretamente. A gente coloca isso na conta. Até sobre essa questão de acompanhamento do processo até a entrega, isso também faz parte da metodologia. Porque às vezes na entrega existe o desperdício do recurso público, seja por corrupção ou por má-fé, até do próprio fornecedor. A gente tem exemplo em outras cidades, por exemplo, uma compra de água sanitária, né, foi licitado galão de 1 litro, foi pago o galão de 1 litro, mas foi entregue galão de meio litro. E se ninguém vê, né, é metade do que se comprou. E existe algo que é feito para, por exemplo, nesse tipo de caso, né? Você ir atrás de quem fez a compra, investigar talvez se tinha realmente algum tipo de intenção, né, de desviar a verba? Na realidade é assim, o observatório, o trabalho é preventivo, né? O trabalho é preventivo e se oficia o próprio gestor. A partir daí, se a compra for adiante e for verificado, se a compra for adiante e o observatório
oficiou à Câmara de Vereadores, ao Ministério Público, ao Tribunal de Contas. A gente espera que esses órgãos tomem as providências. Né? Então, por exemplo, o observatório não vai representar especificamente contra aquele servidor, por exemplo. Né? Ele vai representar narrando o fato e o gestor responsável. Né? O gestor responsável ele tem uma obrigação de tomar providência. Entendi. Então vocês apontam, né? Ó, houve esse problema aqui, né? E aí cabe algum... Isso, e a gente dá publicidade. Através desses relatórios quadrimestrais é dado publicidade disso que aconteceu. Entendi. Né? Aí cabe também a você que acompanha o Observatório Social, né? Tá acompanhando esses relatórios e também fazer pressão, né? Aos órgãos responsáveis, como o civil, eu acredito, né? Sim, sim. Existem casos, nessa questão da publicidade, existem casos emblemáticos, né? Um caso emblemático em Teresópolis, né, que foi a licitação para contratação de carro alegórico de reboque para rebocar os carros alegóricos das escolas de samba no desfile. Num ano que não teve desfile em Teresópolis, não teve desfile de carnaval. Entendi. Então a gente viu era até uma dispensa de licitação, né, já com o reboque direcionado, programado para contratar, né, porque só aquele tinha condição de rebocar os carros de som, né? Carro alegórico, e foi cancelado. Entendi. Foi cancelado porque era óbvio. E aquilo a gente deu uma publicidade na época porque existia toda aquela discussão de não ter carnaval, né? Então isso foi mais para chamar a atenção da população, né? E é algo que chama atenção mesmo, por ser até quase cômico, né? Quando você vê, assim, a notícia, aquele tipo de notícia que a gente, no nosso espírito brasileiro, a gente acha engraçado, né? Mas que é triste, é tragicômico. Se pegar o Observatório Social do Brasil, o que acontece? O Observatório promove um encontro nacional, um congresso, né? Existe uma etapa desse encontro onde existem... os observatórios apresentam casos, né? Como esse, né, dos carros alegóricos, esse é sensacional. Mas tem lá muitos casos interessantes, por exemplo, que viram cômicos, né? Uma cidade que licitou a compra de papel higiênico e eram também para a Secretaria de Educação, que eram tipo 22 mil pacotes com 24 não sei o quê. Isso daria milhões de rolos de papel higiênico, né? Aí tinha aquela brincadeira, né? É muita cagada que esse município vai fazer, né? Enfim, essa brincadeira. Aí vem a resposta, né, com o ofício do Observatório Social, que erraram, não eram 22 mil pacotes, na realidade eram 22 mil rolos. Imaginei. Então tem muita resposta assim. A gente teve aqui essa questão de número, né? Em Teresópolis não vou lembrar o que, mas era normal a resposta do município corrigir, dizendo que errou na quantidade. Entendi. Às vezes erra mesmo. Sim, é difícil você dizer, né, se foi algo mal intencionado, né? Sim. Ou realmente um erro de unidade, essas coisas assim, né? A gente tem muitos casos, principalmente a nível de Brasil, né, que demonstram bem que acompanhar de perto é bom. E aí, no caso, a atuação de cada observatório, ela é independente? O observatório do Brasil, ele centraliza, assim, o que vai ser feito? Como que é essa dinâmica? O Observatório do Brasil, ele capacita, fiscaliza, né, e auxilia os observatórios, né, mas cada um tem a atuação, até porque a possibilidade de atuação do Observatório Social é muito grande e vai muito da vocação até dos voluntários, né? Quando você tem um observatório em que o voluntariado é muito técnico, né, aquela atuação vai numa direção, né, porque o observatório ele atua em 4 eixos, né, que é esse do acompanhamento das contas públicas, mas existe também o de educação. Então, a gente tem anualmente a Semana da Cidadania, né, que é voltada especialmente para esse eixo da educação,
e que propõe várias campanhas, várias medidas para o cidadão tomar consciência da necessidade de acompanhar, como é que ele faz, né? Isso tudo que a gente falou. Tem um eixo também que é para fomentar a compra, né, de produtos pelas prefeituras no próprio município, dos próprios fornecedores do município, para incentivar ali a economia local. Então, nesse eixo, o observatório promove a capacitação das empresas, porque a empresa, para vender para o poder público, ela tem que estar direitinho, ela tem que ter certidões, ela tem que estar formalizada. Então também existe esse eixo, né? E é conforme eu falei, dependendo. Então, se você tem no município os voluntários assim preocupados em um ou outro eixo, ou com mais afinidade, o trabalho vai ser diferente, vai ter um foco maior naquilo. Então, o trabalho é independente. Tem município mais tranquilo, né? E tem município mais complicado. Na época em que foi criado o Observatório Social em Teresópolis, né, a gente estava num momento político complicadíssimo, né, que a gente teve 9 prefeitos em 4 anos. Sim. Né? Então, a gente estava aqui numa situação bem diferente da maioria dos municípios onde tinha observatório social. Né? Então, cada um tem sua realidade. Entendi. A gente falou um pouco sobre essa questão com os políticos, com os vereadores, prefeitos. Como que é essa relação do observatório com a política? Seria um movimento assim apartidário? Não, um dos princípios do observatório social é que os voluntários e os membros da diretoria e do conselho, né, eles não participam de partido político. É uma imposição. É uma imposição. Já teve situação até de o Observatório Social do Brasil, e aí voltando à pergunta que você fez, né, o que ele faz, né, de ter que intervir em observatório para que... porque às vezes a política não é ruim, a participação política não é ruim. Então, às vezes, a pessoa se anima a entrar para a política e resolve, enfim. Mas ela tem que se desincompatibilizar daquela atuação no observatório social, se quiser fazer isso. E teve ocasiões que não caiu a ficha, né, do sujeito. O Observatório do Brasil foi lá, né, e lembrou. Né? Então, ele é apartidário e esse é um princípio estatutário. Né? Membros da direção do observatório não participam de política partidária. Entendi. Até porque seria incoerente, né, o ente que você está acompanhando, né, a aplicação, né, se você tem algum tipo de ligação com ela, por exemplo, a Câmara Municipal tem lá vários partidos representados, seria difícil você, participando de um partido, ter isenção, né, para fazer aquele acompanhamento. Entendi. A gente falou bastante sobre essa questão fiscal, né, de corrupção, eficiência da gestão pública. E o Observatório Social, ele atua também em outras áreas assim, da sociedade, em questões mais sociais, talvez? Conforme eu falei, são esses 4 eixos, né, que é da educação fiscal e do fomento, né, da economia local, né, seriam outros eixos de atuação. Sim, né? Entendi. E em relação a essa separação entre empresas e a pessoa civil, né? A pessoa comum, assim, do dia a dia, que às vezes também não tem nenhum tipo de habilidade especial, não especial, né, que eu digo, mas algum tipo de habilidade técnica. Ela pode entrar em contato com o observatório e fazer algum tipo de trabalho voluntário mesmo assim? Ou para quem que seria voltado esse tipo de atuação? Não, pode sim. A atuação do Observatório Social, ela é a partir do voluntariado, né? Eu digo, às vezes a pessoa tem uma capacitação, alguma questão que facilite, mas não é necessário, porque existem os treinamentos, né? Hoje é tudo feito virtualmente, né? Palestras e cursos, né? E às vezes não depende, a própria vivência possibilita que o trabalho dê resultado para o observatório.
mesmo, conforme eu falei, né, nesses encontros nacionais, a gente vê cada exemplo sensacional. Eu não lembro em que cidade, não lembro que encontro nacional, mas o exemplo foi de uma cidadezinha pequena que fizeram um processo lá, uma licitação, enfim, para reformar o prédio da prefeitura. Iam colocar uma manta, impermeabilizar o telhado. Uhum. Aí o senhorzinho, voluntário do Observatório Social, disse que viu licitação lá, o processo, para comprar tantos metros de manta, manta asfáltica lá para o teto. Aí ele disse que deu a volta no prédio da prefeitura e contou os passos e calculou quantos metros tinha. Então achou que estavam comprando produto demais. Aí ele pediu para o padre, subiu na torre e tirou uma foto de cima do prédio da prefeitura. Caramba, bem engenhoso. Engenhoso e simples. Simples, Você vê que a metodologia que ele usou foi bastante simples. Aí tem um outro caso também em outra cidade que resolveram acompanhar, tinha lá uma terceirização de gari, varredor de rua. Uhum. E a moça resolveu acompanhar o tempo que o varredor ficava na rua dela. E pediu uma outra amiga que fizesse a mesma coisa na rua dela. Então chegaram à conclusão que a quantidade de horas que estava sendo paga não era a quantidade de horas que estava sendo trabalhada. Perfeito, entendi. A gente teve situações em que houve contratação de ônibus escolar para a área rural, que o voluntário literalmente seguiu o ônibus, mediu a quilometragem, marcou os horários, enfim. Então, a maneira de agir não depende de nenhuma capacidade, né? E até a gente teve um programa uma vez aqui em Teresópolis, né, do Jovem Observador. Foi uma ideia de inserir, né, adolescente, pré-adolescente, né, no observatório. E o primeiro projeto que eles fizeram foi sensacional, foi muito simples, mas sensacional. O que eles fizeram? Eles combinaram de pegar a avenida ali, nessa parte aqui da várzea e da reta, né, e anotar todos os problemas que diziam respeito ao poder público. Lâmpada de poste queimada, buraco na rua, calçada sem acessibilidade, esse tipo de coisa. E fizeram um relatório, lá do final da reta, né, até ali a casa e vídeo. Fizeram um relatório pormenorizado dos problemas que eles encontraram. Faixa de pedestre apagada, enfim, placa destruída. Então foi uma coisa sensacional naquele ano, né, que a ideia partiu deles, né? Então isso demonstra, né, que nem a idade impede do cidadão participar. Perfeito, muito bacana esse exemplo. Mostra realmente que é um trabalho de formiguinha, né? Cada pessoa, se pegar ali a sua rua, o seu bairro, um detalhezinho, todo mundo trabalha junto, você consegue ter um grande impacto, né? Um grande resultado. O legal é isso, né? A participação do cidadão, né? Sim. O observatório é um instrumento para a participação do cidadão. Perfeito. Já foi dando o nosso tempo aqui, eu vou então agradecer a sua participação. Eu queria te perguntar por último, né? Só mais uma vez para reforçar, a gente já falou mais ou menos sobre isso. Como que o ouvinte faz para participar do observatório, né? Quem que ele pode procurar? Quais são as redes? A gente tem as nossas redes sociais, né? A gente está lá, Instagram, Facebook, esse tipo, né? E a gente tem alguns projetos, né, em andamento, e o trabalho do voluntário é sempre bem-vindo, né? Perfeito. Então é isso, gente. Muito obrigado pela sua audiência. Espero que você tenha gostado desse modelo aqui nosso. A gente vai trazer coisas diferentes, outros convidados, abordar, às vezes, tópicos específicos com pauta. E, claro, a sua sugestão também é sempre muito bem-vinda, né? Então é isso. Muito obrigado pela participação mais uma vez, Marco. Eu vou deixar aqui também o nosso @ do Observatório Social de Teresópolis, que é @Observatório Social Tere, né? É isso. Para vocês poderem seguir lá a gente. Não esqueça também de compartilhar o podcast para que a gente possa crescer, né, e levar o observatório e esse trabalho para mais pessoas e conseguir construir juntos, né, um país melhor, uma cidade melhor, um bairro melhor, com esse trabalho de formiguinha que a gente falou aqui, tá?
Então é isso, muito obrigado, Marco, mais uma vez, se você quiser se despedir. Então, um abraço a todos, né? É só dizer que todo mundo tem o direito de participar, né? Então, acompanhem, fiscalizem, porque a gente é que paga a conta. Isso aí, perfeito. Então é isso, gente, muito obrigado e até a próxima. Valeu!